o que a gente vai fazer na página? A gente precisa fazer ela ter essa funcionalidade quando acontece alguma coisa. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode criar um botão lá na nossa página que toda vez que o cara clicar naquele botão, ele vai fazer a leitura dos sensores. Então, quando a gente apertar o botão na página, esse botão vai dar o gatilho naquela função Ajax ler dados e vai fazer aparecer as variáveis lidas pelo Arduino de toda aquela forma que a gente acabou de pensar aqui. Se a gente quer criar um botão lá no final da página, a gente tem que vir aqui no carga, embaixo do carga, e criar o nosso botão. Eu vou vir aqui embaixo desse BR e criar um button. Aqui, button. O que eu posso escrever aqui? Mudou o valor? Eu posso perguntar para o meu Arduino se mudou o valor. Na verdade, não é bem uma pergunta que eu vou fazer para ele. Eu vou mandar ele fazer uma nova leitura, né? Eu vou salvar e abrir esse código. E quando eu abrir, você vai ver o que mudou. Apareceu um botãozinho aqui, olha aí, ó. Mudou o valor. Eu posso clicar nele, não vai acontecer nada. Porque a gente não fez nada acontecer a partir do momento que você clica nesse botão. Eu tenho que criar uma função para esse botão. Quem cria funções numa página HTML é o JavaScript. O JavaScript é quem deixa a sua página inteligente. Então, como que eu faço esse botão dar o gatilho numa função de JavaScript? Bom, primeiro eu venho aqui na tag button e falo, isso é uma coisa um pouco importante, que ela é do tipo botão. E aí eu crio a função do que vai acontecer quando você clicar nesse botão. Então eu uso a palavra-chave onClick, ou seja, quando houver o clique sobre esse botão, eu vou fazer uma função. Quem que é essa função que eu vou fazer? Não é aquela do Arduino, não. É uma função que vai estar no meu JavaScript rodando no meu navegador. Eu vou chamar essa função de ler sensores. E quando você cria uma função no JavaScript, você tem que fazer um abre e fecha parênteses aqui. Se você não estiver passando nada, você faz assim. Se você estiver passando alguma variável, assim como se faz no Arduino, você colocaria alguma coisa dentro do parênteses aqui. E agora eu tenho que fazer a mágica acontecer. Eu tenho que criar o script do meu JavaScript aqui para fazer esse botão funcionar. Onde que eu crio essa parte do script? Eu posso vir aqui, antes do style, depois do título, e criar o script. Olha aí, até o meu programa já sabe que eu vou criar um script do tipo JavaScript. E aqui dentro, assim como no estilo, vai ser onde eu vou fazer toda a mágica acontecer. Quem que eu vou tratar aqui? Aquela função que eu chamei de ler dados. Desculpa. Chamei de quê mesmo? Ler sensores. Eu vou criar uma função, function, ler sensores. Abre e fecha parênteses, abre e fecha colchetes. Muito parecido com o que a gente acabou de fazer com o Arduino. Você vê que quando eu digito aqui as chaves, ele já abre e fecha sozinho. O que eu vou fazer quando eu clicar naquele botão? Eu quero mandar para o meu Arduino aquela tal de HTTP/REC, né? Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou criar uma request que vai ser enviada para o nosso servidor, né? O servidor, no caso, é o nosso Shield Ethernet. Então, eu vou criar uma var, uma variável chamada request, que vai fazer um novo XML HTTP. Cuidado que aqui o XML e o H são em maiúsculo e o TTP é em minúsculo. Request. Então eu estou abrindo uma nova request aqui no nosso JavaScript. Quando o estado dessa request mudar, eu vou querer salvar as informações que vão chegar. Então eu faço um request, ele já sabe que eu estou querendo usar essa variável. On ready state change igual a function. Abre e fecha de novo e abre e fecha chaves. Também JavaScript, se você quiser saber mais sobre todas essas palavras-chave e tal, que ele já está começando a reconhecer e tal, dá uma olhada nos sites aí que a gente falou no começo do vídeo,
Tem vários tutoriais, vários cursos aí que são gratuitos para você aprender isso aqui. Então aqui eu tenho que tratar se tá tudo certo com a minha página, com o meu request de HTTP. Então o red state tem que ser 4 para tá tudo certo. E também o request tem que estar com o status propriamente dito, que é aquele 200, que tá tudo ok com a resposta aí do meu servidor. Não só isso, eu tenho que ter um if com a resposta, né? Eu posso ter tudo isso certo e não ter resposta nenhuma do meu servidor, mas eu quero ter uma resposta. Então, se o texto de resposta, ou response text, for diferente de null, ou seja, null é quando está vazio. Se for diferente de null, quer dizer que eu tenho alguma coisa. Eu quero saber o que é essa coisa. Aí eu faço aquele tratamento que eu falei do tal do parse que eu falei lá atrás. Então, eu vou criar uma variável chamada dados e vou pegar o que eu estou recebendo lá do Arduino que está me enviando como servidor. Estou entendendo a resposta que o meu servidor está me enviando. Então, eu pego o request, que é o this nesse caso, o texto de resposta, response text, ponto, split com o quê? Qual é o símbolo que eu estou esperando para separar essas variáveis? É o pipe, a barrinha reta que a gente colocou no código. Se você quiser colocar algum outro símbolo, você muda aqui. Agora, o que eu tenho nesse momento? A minha variável dados. Você lembra que eu falei que aquele 90% de luminosidade barra 25% de temperatura ia para uma tal de variável dados? Se nesse momento eu pegar essa variável dados 0, eu vou estar lendo, por exemplo, aquele 90%. E se eu pegar a variável dados 1, eu vou estar lendo aqueles 25 graus Celsius que eu tinha dado de exemplo lá. Isso aqui eu só coloquei aqui para exemplificar, porque você não vai usar isso para nada não, viu? E agora eu vou pegar esses dados que eu estou lendo dos meus sensores e vou colocar na minha página. Como que eu vou colocar na minha página? Eu vou pegar aqueles componentes que eu coloquei, aquele quadradinho que eu coloquei para mostrar as minhas variáveis, e vou inserir pelo ID. Lembra que eu coloquei ID sensor 1, ID sensor 2? Eu vou inserir, trocar aquele texto do valor para um texto que o meu Arduino, meu servidor, está me mandando de volta. Então eu tenho que procurar no meu documento, eu tenho que no meu documento fazer um get element by ID, por isso que a gente usa aqueles IDs igual a gente declarou aqui, ó, ID sensor 1, ID sensor 2. Então get element by ID ou ID sensor 1 ponto inner HTML. O que eu faço quando eu falo document.getElementById.InnerHTML? Quer dizer que o que vier agora, ó, depois do meu sinal de igual, é a variável que eu vou querer que ele coloque no lugar do meu elemento que tem o ID sensor 1. E quem que vai ser esse cara? Como no meu primeiro aqui eu coloco a luminosidade, eu vou querer que isso aqui se altere para o que o Arduino, o meu servidorzinho, está mandando, que é, no caso, dados 0. Certo? E agora, a mesma coisa eu vou fazer pro segundo sensor, que é o sensor de temperatura. Eu vou mudar aquela informação de 29 graus Celsius para a informação que o meu servidorzinho está mandando. Então eu ponho document.getElementById, e quem que eu vou pegar? Que ID que eu vou pegar agora? Sensor 2, certo? Da mesma forma, se eu quero mexer alguma coisa dentro do HTML, eu vou usar um inner HTML igual a dados, só que agora 1. Legal. Só que até agora a gente não colocou aquele Ajax underline ler dados. Onde que a gente vai colocar aquilo? A gente precisa colocar aquilo antes daquela função terminar. Então, nesse ponto aqui, você pode ver que aqui é onde vai terminar a função ler sensores. Então, antes daquela função terminar, a gente tem que falar quem que a gente quer de request. Então, a gente vai abrir o request, dar um request.open. Que tipo de request que a gente vai dar? Do tipo get, porque é aquela que a gente coloca no link do próprio browser, né? Então,
quando você vai mexer com o servidor, você tem o GET, você tem o POST. Nesse caso aqui a gente vai usar o GET. E quem que é o request? Como que a gente vai chamar esse request? É o tal do Ajax underline ler dados. E dá um vírgula true. E no final das contas, para finalizar tudo isso, dá um request send null. Tá, tudo isso aqui você precisa fazer nesse caso. Fechou o script, salva o seu código e agora o seu botão já está funcional, ele já está querendo conversar com o servidor. Você quer ver? Se você der um reload aqui na sua página e clicar no botão, ainda não vai estar fazendo nada, é lógico, eu não estou conectado com o meu servidor. Mas se você vier aqui na inspeção de elemento, vier aqui no seu console, no Chrome, você vai ver que tá cheio de problema aqui. E o que são esses problemas? Cada vez que eu clico no meu botão, ele dá o problema. O que é isso? Ele está me dizendo que ele não está conseguindo encontrar esse tal de servidor que eu estou querendo encontrar, esse Ajax ler dados, ele não está conseguindo encontrar nada disso. Então toda vez que eu clico, ele vai tentar pegar aqueles dados e não consegue. Então ele vai dando esse problema. Olha aqui o problema aqui, ó, 26, aí eu clico de novo, ele vai para 28, clico de novo, vai para 30 e por aí vai. Pelo menos a gente já sabe que o nosso botão está funcionando para alguma coisa. E agora a gente vai pôr o nosso código HTML no cartãozinho e voltar para o Shield Ethernet, que já está com o código certinho do Arduino, e ver se ao clicar no botão a gente consegue fazer uma leitura de sensores no Shield. Salvo no cartão de memória, coloco o cartãozinho de memória no Shield, alimento, eu vou abrir o meu serial monitor para ver se ele inicializou com sucesso. Beleza, ele inicializou. E agora no meu navegador, onde que eu vou? Lá no 192.168.1.2, que é onde eu vou puxar meu site, vou dar um Enter. Beleza. Ele carregou a página. Não mudou nada aqui. É lógico que não mudou nada. Para ele mudar, eu preciso apertar esse botão aqui. Se eu apertar esse botão, o que você acha que vai acontecer? Vai dar problema ou não vai? Vamos descobrir. Aí, ó. Quando eu clico, ele muda o valor de luminosidade e temperatura. Só que, sempre que eu quiser uma nova leitura, eu vou ter que clicar aqui, ó lá. Vamos tampar a luminosidade aqui. Dar uma nova leitura, ó lá. Baixou para 46. Eu vou tentar tampar mais ainda para ver se baixa ainda mais. Ó, vou clicar de novo. 26. Ó que beleza. Agora eu vou colocar na frente dessa porcaria dessa luz aqui. E foi lá para 83. Olha aí. E a temperatura aqui tá bem agradável. Ela tá 25 graus. A gente deu uma pausinha agora. Abriu a porta, entrou um ar um pouco mais quente. E até que enfim mudou a temperatura, né? Então dá para você ver que tá funcionando também o sensor de temperatura. Agora tá quente pra caramba aqui. Mas já diminui essa temperatura. Acho que ao longo do vídeo ela deve voltar ao que ela tava. Pô, legal, mas e se eu quiser esse negócio automático? E se eu não quiser ficar apertando esse botão cada vez que eu queira mudar os valores? Tem um jeito muito fácil de fazer isso. Tem um jeito extremamente fácil de, ao invés de você apertar esse botão, você gerar uma rotina dentro do JavaScript que de tempos em tempos ela fica fazendo exatamente isso. Quer ver como é que funciona? Só que para isso a gente precisa desligar o Arduino, pegar o cartão de memória, porque a gente vai ter que mudar uma coisa na página que está aqui dentro. E agora, ao invés de eu querer aquele botão fazendo esse refresh, eu quero fazer esse negócio de uma forma um pouco mais automatizada. Eu posso criar dentro da minha função, aqui dentro do meu JavaScript, algum jeito que isso fica constantemente sendo lido. Só que, para essa função ler sensores ser chamada, agora, se eu não quiser mais ter esse botão aqui, eu preciso colocar essa chamada dessa função em algum outro lugar. E onde que eu vou colocar isso? Eu posso colocar aqui no body do meu HTML alguma coisa para acontecer assim que a página for carregada. Como que é a palavra que eu uso para quando a página for carregada ele fazer alguma função? É no onload
do body. Então, no onload do body, eu coloco a função ler sensores. Tá escrito certo? Sensores. Abre e fecha parênteses. Só que agora eu não preciso mais ter esse botão. Se eu fizer só isso aqui e salvar, o que vai acontecer quando eu colocar e abrir minha página? Ele vai ler os sensores só da primeira vez que eu abrir a minha página. Eu quero que isso fique acontecendo várias e várias vezes, com um tempinho aí entre as vezes, como se eu estivesse apertando o botão de tempos em tempos. Para fazer isso, eu preciso de uma função de timeout. Então, aqui embaixo do meu request, ainda dentro da minha função ler sensores, eu vou colocar um setTimeout, que é uma função que a gente usa para ficar fazendo alguma coisa de tempos em tempos. Então, eu coloco dentro do setTimeout, porque eu não quero sair, porque lá no meu onload eu vou chamar essa função, eu vou ficar só aqui dentro. Então, eu faço um setTimeout e quem que eu vou fazer nesse timeout quando der o meu tempo? Eu vou chamar a própria função. Então, eu posso colocar um ler sensores novamente aqui. Quando der o tempo, onde que eu seto o tempo? Aqui, depois da vírgula, 500 milissegundos. Então, de 500 milissegundos em 500 milissegundos, ele vai dar o tal do setTimeout e vai voltar para a função ler sensores. Ele vai fazer tudo de novo. Depois de 500 milissegundos, ele vai fazer tudo de novo e por aí vai. Simples assim a gente consegue fazer isso aqui ficar automatizado, tá? Então, salva a página dentro do cartão de memória, coloca o seu cartão de memória no chip de Ethernet novamente, alimenta, e aí eu posso vir aqui agora. Olha o que vai acontecer quando eu der um refresh nessa página do meu IP. Agora, de 500 em 500 milissegundos, ele vai ficar trocando automaticamente as informações de luminosidade e de temperatura. Olha aí como já esfriou um pouquinho. Agora já está 26 graus Celsius. E a luminosidade, olha aí, 70. Agora eu posso colocar a mão aqui e automaticamente ele já vai, olha lá, baixou para 50. Eu vou colocar a mão um pouco mais perto do sensor, baixa para 12, 16. Coloco na frente da luz aqui, ó lá, 80 e tal. E o negócio já está bem mais automatizado e bem mais legal. A gente não precisa mais ficar apertando o botão várias e várias vezes para ficar vendo essas informações mudarem.